Ok. Pode iniciar, né? Boa noite, gente. Mais uma vez nos reunimos para os encontros de estudos do GISP, o grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, do IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina, Zona Rural. E hoje, com imensa satisfação, recebemos a doutora Ana Carolina Nazaré, que traz novidades, isso mesmo, novidades para a agricultura, através do tema Tecnologia Farmacêutica Aplicada à Agricultura. Um tema muito emergente e que o Vale do São Francisco tem a sorte de já conhecer exatamente através das palestras da doutora Carolina. E por essa razão, ela aceita o convite do GISP e traz novamente esse tema à nossa pauta de estudos. Doutora Ana Carolina, muito obrigada pela disponibilidade. E essa noite a gente tem uma estreante na moderação, a nossa membro do GISP, assistente técnica de pesquisa, Maria Aparecida Romão. Nós vamos, inclusive, explicar para as pessoas como vai ser a dinâmica da noite, através da intervenção de Maria Aparecida, e também para aqueles que não conhecem o GISP, ela também vai explicar como é que funciona. Então, doutora Ana Carolina, em nome da nossa instituição e de todos nós aqui do Vale São Francisco, a gente agradece a sua presença e desejo também uma boa noite de estudos a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Aparecida, sou discente do curso de Agronomia e membro do GISP. E o nosso grupo de estudo é o GISP, que é o grupo de estudo em Ecofisiologia de Plantas. E o intuito desse nosso grupo é estar trazendo encontros quinzenalmente e trazendo todo encontro um tema novo que a gente possa discutir. E aí, nessa noite, hoje trouxemos a Ana Carolina Nazaré. E aí, queria dar boas-vindas a ela e dar boas-vindas a todos a esse momento. E falar aqui no nosso chat está os links do nosso Instagram. Quem não segue ainda, comece a seguir aí nosso Instagram, que a gente posta várias coisas. A nossa biblioteca virtual, que a gente disponibiliza alguns materiais. E nosso canal do YouTube, que a gente disponibiliza todos os nossos encontros, assim que são disponibilizados. E vou apresentar a palestrante, a Ana Carolina Nazaré. Ela é farmacêutica, bioquímica, mestre em biociências e biotecnologia aplicada à farmácia e doutora em química. Sócia e fundadora e diretora executiva da NP. Desde já, desejo uma ótima noite e como funciona o nosso encontro. Durante a apresentação, vocês podem estar fazendo pergunta à palestrante, até para ficar um momento dinâmico. E aí, quem não quiser estar fazendo essa pergunta, levantando a mãozinha aí e falando no microfone, pode colocar a sua pergunta no chat. E peço que fechem os microfones e as câmeras para que não ocorra intervenção no nosso encontro. E desejo um bom encontro a todos e passo a palavra para a Ana Carolina. Eu quem agradeço pelo convite feito aqui para a minha pessoa, para representar a NP e trazer um pouquinho da tecnologia que a gente tem aplicado aí na agricultura. Me sinto honrada e lisonjeada de estar aqui hoje. Então, eu gostaria que, como a Maria falou, né, isso fosse uma troca de ideias. Então, estamos num grupo de estudos. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta durante a explanação, fica à vontade, né? A ideia é a troca de experiência e de conhecimento. Então, Maria, eu acho que é só eu pedir aqui para compartilhar a apresentação. Sim. Matheus, Então, libera aí o... Eu acho que está liberado aqui para mim, viu? Deixa eu só aqui compartilhar. Compartilhar a tela inteira para não ter erro. Você já vê minha tela? Sim. Agora, em modo de apresentação,
Então, qualquer coisa, qualquer intercorrência, abre o microfone, me chama aqui, porque nesse momento eu perco a visão de vocês, né? Eu tenho só a visão da minha tela e da minha apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre a NP e o que a gente tem trazido aí de novidade para a agricultura. A gente usa a tecnologia farmacêutica especializada em grandes resultados para o agro. Vocês podem visitar o site se ficarem curiosos. Ao final da apresentação, eu também vou disponibilizar o meu contato e o contato da nossa equipe. Fiquem à vontade para fazer esse contato e para conversar conosco em relação a essas tecnologias que a gente tem trazido e até em outras dúvidas e questões que a gente possa vir a auxiliar, né? Contando um pouquinho de história, né, sobre a NP, então, essa empresa, ela nasce de uma grande empolgação da minha parte, do meu sócio Michael, onde a gente ainda estava seguindo as nossas carreiras acadêmicas, eu fazendo meu doutorado e ele fazendo o pós-doutorado dele, pensando como que a gente poderia aplicar tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento ao longo da nossa trajetória acadêmica, para que, de fato, alguém pudesse usar, usufruir, né? Então, dois farmacêuticos tendo contato com diferentes instituições dentro da linha do agro, e como que isso poderia ser feito, né? Como que a gente poderia trazer o campo de ideias e estudos para até, de fato, ao agricultor, né? Então, o foco da existência da NP sempre foi trazer soluções aplicadas para a agricultura e que a gente pudesse também colocar nosso know-how e nossa dedicação para o campo, para que mais pessoas pudessem integrar nos seus manejos e tudo mais. Vou passar aqui brevemente sobre os nossos currículos. Então, eu estou diretora executiva aqui da NP, tem essa nomenclatura curiosa, né, para dentro das startups e deep techs que somos, que é a nomenclatura do CEO. Então, eu que faço a aproximação com os clientes, eu que trago esse olhar, né, do que a gente usa de inovação para esses clientes. Sou farmacêutica bioquímica, fiz mestrado na área da farmácia ainda, em biotecnologia também, e meu doutorado teve o foco aí mais voltado para a área da química, mas no doutorado eu falo que foi, acho que, o campo de maior multidisciplinariedade da minha carreira, né? Eu me deparei com a microbiologia, então tive que fazer cultura de bactérias ali dentro do laboratório, estudar os ativos químicos que eu estava sintetizando para ver se eu tinha um controle contra essas bactérias, que eram bactérias do campo. Então, me deparei pela primeira vez com a citricultura para trabalhar com a Xanthomonas citri. E, nesse âmbito, aprendi muitas e muitas coisas, né? Então, dentro da citricultura, eu pude olhar não só, né, essa doença que massacrou bastante a citricultura por um bom tempo, mas também em como fazer ela crescer num ambiente controlado ali no laboratório, depois dentro da casa de vegetação, e como que eu poderia auxiliar no controle dessa bactéria na casa de vegetação, para depois que isso fosse propagado e usado lá no campo, né? Eu sou coordenadora de projetos aqui dentro da NP, tanto do CNPq quanto da FAPESP. A FAPESP é uma agência de fomento que a gente tem aqui no estado de São Paulo, muito interessante para que ideias, né, que partam aí de âmbitos de pesquisa possam, de fato, sair do papel e chegarem no mercado, né? Então, a FAPESP apoia grandes projetos e ela foi um dos motivadores para que a gente conseguisse abrir a nossa empresa, né? Ela quem trouxe os primeiros recursos para a gente poder ter equipe, espaço e outras coisas mais que eu vou trazer aqui para vocês. Eu sou supervisora e orientadora de mestrandos e doutorandos e até pós-doutorandos dentro da Unesp, então esse intercâmbio, né, que a gente tem entre a academia e a área empresarial é muito importante e interessante para nós, para que a gente possa continuar levando conhecimento para as pessoas dentro do âmbito acadêmico e também trazendo o know-how desses pesquisadores para dentro do nosso laboratório, né? Então, ter uma equipe de alta eficiência é trazer pessoas que
podem pensar e solucionar problemas dentro das suas expertises, né? A minha área de atuação maior aqui na NP está no desenvolvimento estratégico dos negócios. Eu faço bastante palestras presenciais e também no formato digital, como estamos aqui hoje, né? A gente promove bastante workshop e roda de conhecimento. A nível de curiosidade, eu tenho 12 artigos publicados dentro de revistas bem conceituadas na área acadêmica, né, na área de científica. Eu fui premiada já em 4 oportunidades que eu tive facilidade não, né, oportunidade de concorrer a esses prêmios, e já fui bastante citada aí na literatura científica dentro de alguns limiares, né, que fazem esse ranking de número de citações e tudo mais, né. Então, para que isso é importante? A gente está conseguindo fazer o conhecimento chegar em mais e mais pessoas, isso que é interessante. Então, passando aqui pelo currículo do Michael, que é nosso diretor científico, diretor de pesquisa e desenvolvimento aqui da NP, ele também é farmacêutico, ele não fez o mestrado, ele já pulou para o doutorado direto. O Michael fez bastante tempo de iniciação científica, então isso trouxe capacidade técnica suficiente para que ele pudesse aplicar direto, né, para o doutorado. Depois ele fez vários pós-docs dentro da Unesp, em colaboração com a Embrapa, depois na Unifesp, tudo ainda com foco farmacêutico e para trazer questões voltadas à saúde humana, né? E aí, ao longo da jornada dele, ele começou a trazer a nanotecnologia e alguns conceitos ali da tecnologia farmacêutica para dentro do agro também. Então, ele tem uma trajetória bem interessante para carreadores nanotecnológicos, então como que você consegue levar moléculas para lugares mais distantes ou para alvos mais específicos usando esse tipo de tecnologia. Ele também coordena projetos, assim como eu, aqui na NP, tanto do CNPq quanto da FAPESP, também supervisiona alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e a área de atuação dele é um pouco diferente da minha, porque ele fica mais no desenvolvimento e ajuste de formulações. A gente trabalha aqui na NP com formulações químicas, fitoquímicas e biológicas, e eu vou explorar isso com vocês um pouquinho mais à frente. Ele tem mais de 30 artigos publicados, e é por isso que ele é nosso diretor científico, né? Mais de 2.000 citações dentro da literatura científica. Então, o Maicon, sem dúvida nenhuma, é um ponto de apoio muito interessante em relação à nossa capacidade técnica científica, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, um grande pesquisador, e que bom tê-lo aqui no nosso time dentro da NP. Bom, a nossa empresa, ela fica um pouquinho distante de vocês, né? A gente está aqui dentro do estado de São Paulo, mais especificamente no interior paulista. A gente fica em Araraquara. Araraquara, ela é uma cidade estratégica por estar no centro do estado de São Paulo. Então, aqui pertinho, a gente tem grandes aeroportos em Ribeirão Preto e Campinas, então a gente consegue se deslocar facilmente pelo Brasil todo. E como que a gente foi ganhando corpo para ter aí a cara da nossa empresa e ter um pouquinho mais de estruturação. A gente mandou vários projetos para a FAPESP e para o CNPq, então são eles quem nos apoiam financeiramente para que a gente consiga desenvolver nossas pesquisas, e nós estamos alocados aqui dentro da incubadora de empresas de Araraquara. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais, né, sobre incubadoras e modelos de instituições que podem apoiar empresas jovens, a gente pode conversar sobre isso, com certeza, nesse momento, né, no fim da minha apresentação, ou em outros momentos que vocês julgarem interessante. Falando um pouquinho mais da nossa equipe, nós temos a Thaís, que é a nossa gestora de projetos, então a grande parte do nosso time é formada por mestres e doutores, por conta da complexidade que a gente tem aqui na formulação de ativos, né, na proposta que a gente se coloca.
A gente tem a Mariana, que chegou recentemente aqui na nossa equipe. Ela é pesquisadora e engenheira agrônoma, então ela traz um pouquinho do olhar do agro para dentro da nossa equipe de farmacêuticos. A grande maioria é formada em farmácia, e isso é bem curioso, né, porque somos multidisciplinares, cada um tem uma área de atuação dentro da empresa e até nos seus currículos acadêmicos, mas é engraçado que grande parte do nosso time é formada por farmacêuticos. Então, a Mariana Trindade, ela trabalha com o nosso controle de qualidade e também na área de assuntos regulatórios, que é bem importante para a gente pensar no desenvolvimento de um produto, né, e como que a gente vai posicionar, como que esse produto, ele precisa ser protegido, como que a gente vai fazer para, de fato, conseguir chegar no mercado. Temos o nosso gerente comercial, que é o Newton Nazaré, nosso gestor de prospecção, que é o Marcelo Lacache, então é ele quem traz os nossos potenciais clientes, e o Newton é quem fecha as negociações. E temos o nosso corpo jurídico, representado pela Tatiane Gailardo também, que é bem importante para a gente poder pensar em como que a gente inicia uma negociação com um parceiro ou com um cliente, né? Então, como que a gente faz para se proteger em relação à confidencialidade das nossas formulações e também o que a gente tem a ofertar em relação à prestação de serviço, né? Aqui é uma parte da nossa empresa, aqui é o nosso laboratório químico, então, dentro desse espaço, a gente está muito bem estruturado para criar qualquer tipo de formulação. Então, aqui foi produto de muito suor, né, e dedicação para que a gente pudesse chegar nessa conformação. Além dessa área, a gente tem uma sala de reuniões, uma outra salinha de experimentação, né, a gente consegue fazer testes em germinação de sementes, por exemplo, e a gente consegue também fazer alguns ensaios antimicrobianos, né? Temos um laboratório bem equipado para microbiologia também, então acho que hoje a ANP, ela consegue ter velocidade em algumas preparações, porque a gente tem uma infraestrutura bem robusta para que a gente possa criar e pensar em novos produtos para a agricultura. Entrando um pouquinho mais, né, no que a ANP faz, o que a gente tem de oferta aí dentro desse âmbito da inovação, a gente usa a farmácia e o modo de tratar pessoas para pensar em como que a gente pode aplicar e tratar diferentes culturas, né? Olhando aí para as plantas como um organismo complexo, assim como os humanos, e como que a gente pode fazer para mediar, né? Dentro da área da farmacêutica, a gente sempre fala que o conceito de saúde é não estar doente, né? Parece óbvio para algumas pessoas e interessante, mas como que a gente faz para se manter saudável? Existe uma série de situações, né? A gente precisa praticar atividade física, se manter ativo, né? Pensar no nosso bem-estar e na nossa capacidade também mental, né? Então, trazer esse olhar para dentro de saúde mental também, preventivos, então, com uma boa alimentação ou com probióticos, enfim, né? A gente tem uma série de maneiras de se proteger em relação a doenças, pensando no âmbito de pessoas, e também podem ser trazidos aí para a agricultura, né? Então, eu falo que uma planta bem nutrida, uma planta protegida, uma planta forte e saudável, ela vai estar mais preparada para o estresse, né? Então, ela pode não ficar doente por estar preparada para, não combater, né, mas para mediar riscos, né, que vão estar aí ao redor das situações de campo. Então, uma planta bem nutrida é uma planta saudável, assim como uma pessoa bem alimentada, né, e bem nutrida, ela também vai ser uma pessoa saudável. Então, a gente traz essa comparação e também não só em relação à saúde, mas em como que a gente pensa no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Essa complexidade de produtos nos fascina por serem farmacêuticos, né? Por sermos farmacêuticos,
e como que a gente usa essas ferramentas para poder trazer a inovação para o campo. Então, como que a nanotecnologia entra aqui, como técnicas de biotecnologia também, e a própria farmacotécnica, né, que é olhar para formulações farmacêuticas e trazer essa complexidade para o âmbito agrícola. E quais são os grandes desafios dentro da agricultura? Eu acho que são vários, mas eu pontuei alguns bem intrigantes aqui para a gente poder olhar, né? A mudança climática, então, antes da gente começar a falar aqui da explanação de hoje, a gente estava falando de quebra de temperatura, né? Então, o clima está cada vez mais diverso, a gente tem temperaturas altas e daqui a pouco temperaturas muito baixas, né? Dentro de 2 dias, a gente quase não tem mais estações do ano, né? Então, como que a gente se previne, como que previne o campo desses eventos climáticos extremos, né? Como que a gente pode lidar com seca ou, ao outro lado, com inundações? Então, tecnologias são bem-vindas para a gente poder pensar em relação a como mediar, né, esses eventos climáticos. Pragas e doenças são sempre grandes problemas enfrentados na agricultura, né? Então, desde sempre a gente teve infestação de pragas e surgimento de novas doenças, que a gente precisa fazer um manejo bem integrado e estar em cima ali para poder fazer essa proteção e poder olhar para a nossa cultura e trazer essa proteção, né? Gestão de recursos, então, não só, né, a eficiência da água e do solo, mas também pensando em relação ao econômico, né? Então, como que a gente pensa no manejo sustentável do ponto de vista econômico também? Como que a gente faz o produtor ser mais eficiente e gastar menos dinheiro no seu dia a dia? Aumento de demanda, porque a gente precisa, né, produzir sempre mais alimento com menos área, então cada vez mais a gente é cobrado em grandes produções, em produzir mais e melhor, e como que a gente pode fazer isso, né, para poder olhar para esses 4 grandes pontos e entender, poxa, quais são as estratégias que eu preciso adotar, né? E aí, colocando a nossa equipe aqui como especialista em formulação, a gente tem diferentes olhares, né, diferentes formulações que a gente pode pensar e desenhar no âmbito do laboratório e poder pensar em como que a gente vai colocar isso de fato para correr no campo. Falando um pouquinho de formulações químicas e fitoquímicas, a gente tem os extratos botânicos, óleos vegetais e óleos essenciais que podem ser utilizados como ativos dentro de formulações, ou também como adjuvantes estratégicos, né? Um óleo vegetal ele pode ser muito bem-vindo para aumentar a capacidade de permeação, por exemplo, né? Então, como que a gente pode pensar em formulações diferentes para poder mitigar riscos e mitigar pragas ali no campo? As formulações biológicas que têm ganhado espaço cada vez mais dentro do âmbito da agricultura, utilizando fungos e bactérias, e até a tecnologia de fagos e RNA de interferência, para poder trazer esse controle biológico para dentro do campo. Então, como que a gente pode trabalhar na mediação de doenças e pragas usando micro-organismos, e formulações um pouco mais avançadas, pensando aí nos peptídeos, aptâmeros, e até na utilização de enzimas que são tão sensíveis, né? Como que a gente pode olhar para esse tipo de formulação e que tipo de problema a gente poderia resolver usando essas formulações avançadas. E aqui na NP a gente usa esse conceito que vem da União Europeia, que é o conceito de Safe, Sustainable by Design. O que isso significa? Olhar de forma estratégica para o design de formulações, usando matérias-primas e ativos sustentáveis, trazendo maior segurança para quem vai aplicar e consumir esses produtos no final da cadeia, né? A gente tem que pensar que a gente está produzindo alimento para
pessoas. A gente, no final das contas, vai usufruir desses alimentos. Então, como produzir com segurança, como produzir com sustentabilidade, como trazer inovação aplicada, né? Então, inovação é um outro tema que a gente tem muito carinho e grande paixão, né, por inovação, mas o que de fato a gente vai conseguir ultrapassar as barreiras da inovação e trazer para o uso comum, né? E aí, falando um pouquinho mais do que a tecnologia farmacêutica pode nos oferecer para o âmbito da agricultura, é que a gente tem diferentes tipos de formulação que a gente pode pensar. A gente pode pensar em suspensões, a gente pode pensar no campo de emulsões, microemulsões, nanoemulsões, e não só essas formulações líquidas ou semissólidas, no caso das suspensões, mas formulações sólidas, né? Trazendo um exemplo aplicado aqui para as formulações sólidas, a gente tem os pós-molháveis. Poxa, Ana, quando eu posso utilizar um pó molhável? Pensando aí dentro do âmbito de biológicos, a gente já prestou serviço para melhorar a suspensabilidade de um pó molhável usando um micro-organismo. A gente tem um fungo que ele não tem compatibilidade com a água. Fez um barulhinho, alguma pergunta, alguma colocação que vocês querem fazer? Posso continuar? Ana, até o momento não tem nenhuma pergunta, não, mas se alguém tiver, pode levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, ou então deixar no chat que eu repasso a pergunta. Tranquilo, Maria. Então, falando desse exemplo, né, a gente tem um fungo que ele não tem nenhuma afinidade com água. Então, como que ele pode ficar ali suspenso e disperso num meio? Que vai ser um meio aquoso, que é a grande maioria das caudas que a gente aplica no campo, usando tecnologia farmacêutica para poder fazer isso, ficar em melhor suspensão, se tornar de fato um pó molhável, né? E aí algumas possibilidades que a gente pode trazer da indústria farmacêutica, que aí já entra no conceito de liberação controlada de moléculas ativas. Eu posso ter um lipossoma, por exemplo, que é uma partícula lipídica, protegendo algo para que eu forme uma emulsão, para que eu forme uma nanoemulsão, mas estável, né, dentro dessa cápsula. Eu posso ter microesferas, eu posso ter polímeros que são nanoparticulados também, ou eu posso ter uma tecnologia de hidrogéis. Então, existem diferentes maneiras de se fazer liberação controlada de ativos para diferentes possibilidades, né? Então, eu sempre tenho que pensar, quando a gente está aqui no âmbito da criação, qual é o alvo? O que eu quero atingir? Em que momento esse ativo precisa entrar em contato com o micro-organismo ou com a planta, né? Como que eu posso disponibilizar algo para essa planta? E aí, pensando aqui mais especificamente dentro do âmbito das aplicações no agro, eu posso trazer algo para aumentar o metabolismo vegetal, por exemplo. Eu posso trazer fito-hormônios ou hormônios específicos aqui de liberação controlada para atrair insetos polinizadores ou para repelir insetos praga, né? Então, a tecnologia está aqui para que a gente possa estudar e trazer diferentes particularidades para a aplicação. Eu posso ter a mitigação de pragas também por nanopartículas. Eu posso fazer proteção de plantas contra raios ultravioleta, essa proteção solar, né, que algumas indústrias têm trazido como grande sacada para que a gente possa proteger frutos, por exemplo. Eu posso usar isso dentro de nutrientes, então, para nutrição ou para fertilização. Ideias são sempre bem-vindas, né, e como que eu vou aplicar depende muito do que eu quero de ganho, do que eu quero de resultado lá no campo. E aí, a nanotecnologia é uma ferramenta que a gente gosta muito de trazer aqui para a criação da NP, e a gente utiliza isso
para diferentes possibilidades. Eu posso olhar aqui para essa figura e entender que o macro, eu tenho grandes gotículas de água aqui depositadas sobre essa folha. E a facilidade dela escorrer é muito maior do que quando eu venho diminuindo o tamanho da partícula. Então, quando eu diminuo o tamanho de uma partícula, eu ganho a área de superfície. E o aumento de superfície faz com que essa planta possa estar melhor protegida, né? Eu posso usar essa tecnologia também para conseguir entrar na cutícula da planta, através de estômatos ou através de outras questões, para que essa planta consiga absorver os ativos, se esse for o intuito, né? Então, falando aqui de possibilidades, eu posso trazer nutrição via foliar, eu posso trazer um defensivo, eu posso trazer também um adjuvante mais interessante, né, em relação à espalhabilidade, a esse aumento de superfície que as nanopartículas nos permitem trabalhar, né? E aí, aprofundando aí em sistemas de liberação controlada, eu tenho diferentes possibilidades de utilizar, por exemplo, extratos botânicos de óleos essenciais como ativos nanoparticulados, e podem estar dentro de nanopartículas poliméricas, dentro de microesferas. Então, o tamanho aqui é variável para o que eu tenho de possibilidade de aplicação. Falando um pouquinho além dos biológicos, né? Se eu tenho um micro-organismo, ele vai estar numa escala micro, né? Eu não posso querer que ele fique em menor tamanho por uma capacidade do próprio tamanho do micro-organismo. Então, ali eu posso proteger ele e fazer com que ele atinja melhor o alvo, mas dentro do âmbito de microesferas. A gente falou um pouquinho, né, de lipossomas. A gente tem tecnologia de microencapsulamento também, então, diferente de microesferas, o microencapsulamento ele me possibilita uma liberação controlada e prolongada e sustentada. E a gente tem também a possibilidade de fazer nanoemulsões. Por que eu trago tudo isso? Depende muito de como que a gente vai criar e ter a possibilidade de translocar isso para a fábrica, né? Então, não só pensar dentro do âmbito do laboratório, eu tenho que também trazer as estratégias para como que isso vai chegar no campo. A indústria farmacêutica, ela vem se preparando e inovando em diferentes frentes, né? Então, quando eu falo de liberação controlada de um fármaco, eu tenho aí desde um sistema de liberação para a pele, onde eu posso estar com um anti-inflamatório ali de ação local e resolver um problema de uma contusão, por exemplo, né? Não vou falar de marcas aqui, porque ninguém está me pagando para falar sobre as marcas, mas a gente tem aí grandes indústrias colocando ativos como cânfora, né? Que fazem essa liberação controlada para eu poder eliminar uma inflamação, até coisas um pouco mais complexas, onde eu falo de hormônios sendo liberados ao longo do tempo e facilitando aí, né, a vida de mulheres, por exemplo, que não querem tomar uma pílula anticoncepcional. Elas se sentem mais protegidas e facilitadas com uma tecnologia que pode estar ali a nível subcutâneo. Então, a indústria farmacêutica, ela tem um pouco mais de facilidade de criação por conta de ter medicamentos mais complexos e coisas mais estruturadas dentro da sua maneira de produzir. Quando a gente traz para o âmbito de agrícola, a gente tem as indústrias de transformação, que são as grandes indústrias químicas. E aí eu tenho um pouquinho de limitação de processo, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, mas eu preciso sempre trazer o que eu consigo produzir para a tecnologia que eu pensei e ideei ali no laboratório, né? Então, sempre tem essa translocação da informação e do conhecimento que precisa ficar clara, né? Não é tudo que eu consigo hoje, com a indústria do jeito que ela está,
produzir em grande escala. Então, a gente ainda está ali no âmbito do conhecimento e de como que a gente vai avançar essas fronteiras todas, né? Ana, eu tenho duas perguntas aqui, do Renato, do José Pode Renato. fazer, por favor. A primeira ele pergunta: aplicações via solo também são mais efetivas e mais eficientes? A segunda pergunta ele faz: encapsular micro-organismo aumenta a vida de prateleira dos produtos? Beleza, ótimas perguntas, José Renato. A aplicação via solo, ela funciona muito bem, sim. Então, esse tipo de tecnologia não é somente para a parte aérea, né? Então, a gente fala da indústria de fertilizantes foliares, que ela também teve um crescimento expressivo, mas eu posso fazer isso por fertirrigação com toda tranquilidade, né? E a gente tem que pensar no que a gente quer trazer. Então, lógico, eu falo de solo, estou falando mais em relação à nutrição ou disponibilização de nutrientes que já estejam ali, né? Então, existem particularidades, mas sim, a gente consegue trazer a nanotecnologia para ser aplicada via fertirrigação tranquilamente. Em relação aos micro-organismos, sim, eu posso proteger esses micro-organismos para que eles ganhem tempo de prateleira dentro da própria formulação. Então, quando a gente fala de aumentar tempo de prateleira, não é só, né, do fruto colhido lá para aumentar o tempo de prateleira desses frutos, então tecnologias que possam fazer isso, mas eu também tenho tecnologias que alongam o tempo desses micro-organismos, que é um grande gargalo da indústria de bioinsumos, né? Eu estou falando de um ativo vivo ali, né? E como que eu faço para fazer ele ter maior duração e melhor efetividade? Como que vai ser a entrega desse micro-organismo? Então, sim, para as duas questões. Eu vou passar aqui, mas se vocês tiverem mais perguntas, vão fazendo ao longo da apresentação aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Então, falando da importância, né, de empregar esse olhar da tecnologia farmacêutica para formulações agrícolas. A gente falou bastante dessa liberação controlada, então uma liberação controlada faz com que os ativos fiquem por mais tempo dentro das culturas, né? Então, eu posso proteger as plantas por mais tempo de ação de micro-organismos invasores. Eu posso trazer nessa liberação controlada dosagens mais precisas. Então, isso pode trazer para o agricultor, no final das contas, um ganho de produtividade, eficiência de aplicação e também uma diminuição de custo. Essas tecnologias, elas também trazem segurança e estabilidade em relação aos produtos. Então, aqui entra, né, o conceito de proteger os micro-organismos e fazer com que eles durem mais tempo. E dentro disso também, a gente pode começar a ter estudos para avaliar os metabólitos. Será que o que eu tenho, né, numa formulação de bioinsumo tem coisas mais interessantes do que só o próprio micro-organismo? O que mais eu posso fazer e como que eu posso trazer estabilidade para isso, né? E aí também abarca o encapsulamento de ativos. Como que eu posso proteger esses ativos? Se eu estou falando de um óleo essencial, ele é muito volátil, então ele se perde muito facilmente no campo. Como que eu posso proteger ele para que ele se mantenha mais tempo com essa capacidade de proteção das plantas? Eu posso trazer um aumento de biodisponibilidade. Então, aqui, a nanotecnologia nos possibilita levar uma molécula ativa mais facilmente para um alvo, trazer ela para essa biodisponibilidade. Recipientes funcionais, é aquilo que eu falei, né? Aumentando a superfície foliar, eu posso trazer recipientes funcionais. Então, adjuvantes também podem ser pensados no cunho de nanotecnologia. Eu posso trazer sustentabilidade, e aqui sustentabilidade não só em relação ao meio ambiente,
mas pensando em sustentabilidade no bolso, né, sustentabilidade financeira para esses agricultores que aderem a essas novas tecnologias. E a gente está falando de inovação pura, né, de trazer estudos e validações científicas para o âmbito do campo. Então, como que a gente pode usar a ciência e a tecnologia para coisas práticas, para coisas do nosso dia a dia, ali nas dificuldades do campo. E aí, gente, quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto, quando a gente olha para uma formulação, tem várias e várias coisas que a gente precisa estudar ainda dentro do laboratório, né? Será que esse produto vai ser estável? O que eu preciso medir em relação à estabilidade química? Será que ele tem uma estabilidade térmica? Onde que ele vai ser armazenado depois? Eu preciso ter geladeira. Tem muita indústria trabalhando com produtos de bioinsumos que precisam, sim, de geladeira para que isso se mantenha por mais tempo. Será que lá na fazenda, será que eu vou ter um depósito que tenha essa praticidade de câmara fria, de geladeiras, né? Ou o que eu posso fazer para facilitar essas questões também? Falando de calor, poxa, um produto é deslocado num caminhão. Será que ele aguenta altas temperaturas? Como que essa formulação vai se comportar nesses ciclos de frio e calor? Ela é fotoestável? Então, quando eu aplicar no campo, eu vou perder facilmente os ativos? Vai degradar alguma coisa ali? Que tipo de estudos eu posso trazer para poder dizer que sim, vai estar tudo certo, né? Ela vai ter essas estabilidades. Eu preciso pensar no conceito de viscosidade e densidade. Isso está diretamente trazido para o campo de aplicação. Eu vou aplicar isso via pulverização? Será que se eu tiver algo muito viscoso, eu vou conseguir ou vou causar entupimento de bico, né? O que eu preciso fazer para ajustar esse produto? Ele tem vida de prateleira? Ele aguenta agitação dentro do transporte? Como que esse produto se comporta, né, nesse caminho até chegar ao armazenamento e depois até o nosso cliente? Eu preciso me preocupar com o tamanho de partícula? Se eu estou falando de algo que vai ser nanotecnológico, sim. Eu preciso me preocupar como que isso vai estar, né? Essas partículas, elas são estáveis, elas vão agregar ou não? Eu posso medir potencial zeta, índice de polidispersividade, eu posso olhar essa agregação, né, e essa conformação da formulação de se ela é estável ou não por microscopia eletrônica. Eu posso fazer ensaios microbiológicos quando eu estiver pensando em algo que vai ser um desenvolvimento de um defensivo, né? E eu também posso pensar no limite de resíduo quando eu estou pensando em alimentos sensíveis. Será que essa minha formulação, ela vai ser segura? Ela vai ter resíduo? Em que momento da produção eu posso aplicar esse produto com segurança, né? Para o produtor e também para a gente que vai consumir lá no final da cadeia, né? Esse fruto, esse alimento. E aí, trazendo aqui a possibilidade de escala, não é tudo, né, de novo, que eu crio dentro do laboratório que eu consigo colocar no mercado. Então, a gente precisa pensar em como que a gente vai transpor as barreiras, como que a gente vai se adaptar, que tipo de limitação, para quem está pensando no desenvolvimento de produto, precisa pensar na escala. Poxa, eu posso ter limitação de fornecedor de matéria-prima, por exemplo. Ou se eu não tiver limitação de fornecedor, eu posso ter alto custo dessas matérias-primas. Será que isso vai impactar no custo final do meu produto? E é sim, com certeza, né? Eu preciso de equipamentos sofisticados. Será que essa tecnologia está pronta para ganhar escala? Como que eu posso olhar essa planta fabril para poder pensar em resolver todos esses problemas antes de sair do meu laboratório? Eu vou ter aderência do mercado? Então, não é tudo que a gente pensa aqui no cunho científico que vai ter aderência do mercado. Então, eu acho que um grande pensamento, né, que a gente pode trazer aqui é como que a gente trouxe os biológicos lá no começo.
Será que eu não trouxe muita estranheza, né, para esse mercado? Poxa, eu vou aplicar micro-organismo para controlar micro-organismo? Isso não é um tanto doido? Ah, mas isso já acontece na natureza, sim, isso é controlado, é comprovado cientificamente, a gente tem teste, tem estudo, mas até o mercado entender o que você está falando quando você traz algo inovativo, não é tão fácil transpor essa barreira, né? E pensando aqui, né, em uma empresa de P&D, em um laboratório que somos, será que essa transferência de tecnologia vai ser fácil? Como que a indústria compra essa ideia nossa e como que ela tem que se adaptar à tecnologia, ou é a tecnologia que tem que se adaptar à indústria? Então, aqui, né, eu trago mais pensamentos, né, e coisas para a gente poder idear mesmo e refletir sobre possibilidades de produto, e às vezes para a gente se questionar, poxa, às vezes a gente tem estudos tão interessantes, por que esse produto não foi para frente? Nossa, mas essa tecnologia era tão legal, por que ela não chegou no mercado? Então existem limitações, gente, existem muitas coisas que a gente precisa pensar, estudar e transpor, para que de fato a tecnologia consiga chegar na mão do produtor, né? E aí, com isso, eu quero dizer que grandes parceiros fazem com que a roda de fato comece a girar. E aqui a parceria que a gente tem com a Omicron não é uma parceria só de levar a tecnologia da NP para dentro de um âmbito fabril. A gente tem mais que isso, nós somos parceiros comerciais. Então, aqui, às vezes vocês vão ouvir palestras técnicas da minha parte ou da parte do Maicon, né, para falar mais sobre como que o produto foi pensado, planejado, como que ele traz o resultado esperado, todo esse cunho científico que tem nas formulações da NP, mas a gente também vai ter o olhar comercial de como conquistar mercado, como que a gente pode abrir novos clientes, como que de fato a gente leva a tecnologia da NP para onde ela tem que chegar. Então, parceiros estratégicos, parceiros que queiram vestir a camisa, e aí dentro, né, das duas empresas, é muito importante para a gente poder pensar em como que a gente faz, de fato, uma tecnologia nova chegar no campo e trazer bons resultados para o agricultor. E aí, só mais por curiosidade, a fábrica também fica aqui no interior de São Paulo, pertinho de Araraquara, em Capivari. Então, as coisas vão sendo facilitadas e ampliadas quando a gente traz boas pessoas e bons parceiros para trabalhar em colaboração. E aí, falando agora, né, de como que as nossas fórmulas têm performado, não só no mercado de petrolina, que a Ana já deu esse spoiler, né, a doutora Ana Rita falou que são agraciados com as nossas tecnologias, mas em outros locais que a gente já conseguiu conquistar cliente e colocar produto no mercado. E aí, fazendo um grande resumo e trazendo aqui, né, como que a gente aplica todos esses conceitos da tecnologia farmacêutica e a nossa expertise para formulações complexas. A NP, ela desenvolve produtos que não são simples, né, então é difícil de produzir, é difícil de pensar e de trazer essa complexidade, mas no final das contas a gente consegue usar o potencial de produtos antioxidantes e produtos bem pensados para que a gente possa trazer nutrição, trazer resultados promissores para o agricultor. E usando a combinação aí dos produtos NP Guard e NP Rush, a gente tem essa forte capacidade dos antioxidantes para poder ativar um poderoso mecanismo que é a resistência sistêmica adquirida das plantas. Então, a gente já tem vários estudos sendo colocados aqui, né, porque tudo que a gente faz, a gente tem respaldo científico, para que a gente possa provar, de fato, como que é o mecanismo de ação dos nossos produtos e como que a gente pode trazer melhoria no campo, né. E aí, falando lá do que a gente falou de que é importante para nós, a gente tem tecnologias 100% de zero resíduo. O que significa isso? Poxa, o produtor ele pode aplicar nossa tecnologia em qualquer ciclo, né, da planta.
Lógico que vai ter suas particularidades, né, para cada uma das culturas, mas os nossos produtos, eles não causam fitotoxicidade, não causam mancha, não são tóxicos. Então, ouvi um barulho, não sei se é uma pergunta ou se eu posso simplesmente continuar. Eu espero, pode concluir, por favor. Então, aqui, né, a gente tem essa possibilidade de trazer produtos interessantes para que a gente possa não se preocupar, né, em relação, poxa, meu produto é a uva. Então, como que eu vou poder garantir que quando eu for exportar esse produto, ele não vai ter limite de resíduo? Usando produtos que se preocupam com essa questão, né? E aí, concluir esse raciocínio, doutora Ana, se quiser perguntar, fique à vontade. Na verdade, é sobre uma inquietação que surgiu numa conversa com produtores esses dias. Não me lembro onde foi que eu estava, não estou lembrando. E um fato, né? Quando se vai preparar uma calda para pulverização, é muito comum a gente já ver se colocarem lá até 5 moléculas diferentes. Mas no controle fitossanitário, o pulo do gato também está associado não só ao desempenho da molécula, mas manter uma faixa de pH adequada. E aí, tem algumas coisas. A Lécio foi com o professor de mecanização que a gente estava conversando. E muitas vezes a gente vê que isso é negligenciado, né? Na verdade, naquele sopão de coisas que vão no tanque, muitas vezes se olha para uma molécula X, mas as outras talvez não tenham a mesma eficiência exatamente por causa da mistura que não foi bem feita em relação a se respeitar essas características funcionais e necessárias para manter o ingrediente ativo realmente ativo. Como Exato. funcionaria uma formulação tão bem elaborada, com tanta tecnologia como as da NP, diante de uma mistura de tanque, onde se vão várias moléculas? Os produtores mais tecnificados colocam até 5 moléculas no tanque. Então, como funcionaria uma tecnologia tão refinada diante desses manejos que a gente sabe que a rotina de campo não é brincadeira, né? Então, tem que se otimizar o recurso, e o recurso, a aplicação tratorizada acaba sendo um recurso caro e que precisa ser muito cuidadoso, mas também precisa ser eficiente. Perfeita pergunta, e eu acho que essa inquietação é de todos nós, né, que tem esse olhar focado para o campo. O pH, ele é extremamente importante de ser olhado, né, então, nem tudo que a gente vai colocar em mistura tem compatibilidade, então a gente precisa pensar muito bem se esses produtos, eles são compatíveis, ou se eu estou fazendo uma mistura de compostos que, no final das contas, vão anular a capacidade um do outro, né? Então, é complexo, eu acho que não tem uma resposta assim, faça isso ou faça aquilo. Se tiver, se preocupe com o que você está fazendo de misturas e se esses produtos são de fato compatíveis. E olhando para a nossa tecnologia e para a complexidade que a gente traz disso, a gente pensa muito em segurança e faixas de pH. Então, a gente tem uma tolerância, porém, tudo precisa ser pensado e planejado para que a gente não tenha baixa eficiência dos produtos, né? Então, quando a gente fala de mistura de caldo, pensar em relação à compatibilidade. Esses produtos são compatíveis, eles têm uma faixa de pH parecida, eu não vou anular a formulação do outro, né? Então, essas questões, elas precisam ser vistas. Lógico que no dia a dia de aplicação é muito difícil a gente tentar receitar e falar em não faça misturas, e vai existir, a gente sabe disso, o dia a dia de campo é muito complexo e ele precisa ganhar tempo, né? O produtor precisa diminuir custo também de aplicação. Então, o que eu posso dizer é, avalie, então faça um pequeno
uma pequena dose, né, ali, para ver se eu vou conseguir, de fato, misturar, isso vai decantar, eu vou ter mudança de coloração, eu consigo medir esse pH, como que está a água dessa propriedade, enfim, então, pH precisa, sim, ser corrigido e pensado, não dá para a gente fugir muito disso, mas é uma coisa que a gente se preocupa. Quando a gente traz uma complexidade de moléculas dentro de uma única formulação, isso está muito bem estabilizado. Então, dentro do produto, eu consigo deixar essa formulação estável, mas dentro de uma calda, eu preciso pensar se há ou não compatibilidade. Então, fazer essa mistura numa pequena porção para ver como que ele se comporta, talvez seja o melhor caminho. Se der para medir pH, meça. Se não der, essa observação de se as coisas vão se manter estruturalmente estáveis ali na calda é um bom indício. E aí a gente precisa pensar também que, dependendo do com que a gente vai misturar, a gente pode causar fitotoxicidade, sim, porque é muito, muito complicado pensar nesse tipo de aplicação e no tipo do manejo do campo, né? Eu sei que a gente às vezes quer ganhar tempo, mas a gente precisa ser um pouquinho prevenido, né, nessa questão. Então, olhar se separa, se não separa, fazer uma aplicação numa pequena área que seja ali, numa folha, enfim, e ver como que isso vai se comportar antes de colocar ali no trator e sair aplicando tudo, que você pode ter um efeito inesperado e indesejado, né? Então, não sei se conseguir trazer, né, essa resposta da melhor maneira possível, mas é pensar, quando a gente tem um produto complexo, ele vai estar muito bem estruturado e formulado, ele foi feito para isso. Quando eu tenho uma mistura de calda, eu posso ter coisas que são antagonistas e coisas que não conversam. Então, a incompatibilidade, ela precisa ser pensada e ela precisa ser avaliada em relação a ganho de tempo, né? Será que eu estou melhorando minha aplicação, ganhando tempo, ou será que eu estou causando um dano maior do que se eu fizesse aplicações separadas, rotação de produtos e enfim, né? Então, concluindo, pense muito bem no que você vai fazer dessas misturas, e aí trazendo para o nosso dia a dia aqui, no âmbito de casa, não é porque eu tenho vários produtos para limpeza de uma superfície, por exemplo, que eu posso misturar. Eu posso ter produto tóxico sendo gerado ali, quando eu misturo produtos de limpeza, né? Então, é complexo, né? Eu acho que garantir segurança para si próprio, né, que está aplicando ali, segurança de aplicação e, enfim, é sempre melhor pensar na compatibilidade para ver se de fato eu consigo fazer isso dentro de uma única cauda, né? Obrigada. Por nada. Ana, E eu tenho aí, uma oi? pergunta aqui do José Cleito. E aí ele pergunta: quais os riscos do uso contínuo desse produto em plantas e no solo? E como é garantido a segurança desses produtos a longo prazo? Aí ele fala: lembro que meu professor de química contava algumas histórias sobre esse produto que deram errado. Depois de irem ao mercado, eram histórias antigas. Então, queria saber como é feito esse controle de segurança atualmente. Perfeito. Então, controle de segurança. Eu vou até pedir para ir avançando alguns slides para mostrar como a gente pensa em relação à segurança. Então, primeiro, talvez, limite de segurança que a gente pode ter é pensar se eu estou trazendo moléculas que vão deixar resíduos nos frutos. Então, a tecnologia da NP não deixa resíduo. Eu tenho produtos que são biodegradáveis. O que significa isso? Dentro de 28 dias, eu já tenho a degradação praticamente completa desses produtos. Então, eu não vou ter nenhum problema em relação ao acúmulo. Pensando no uso ao longo prazo, eu preciso até fazer ciclos de reaplicação em algumas situações dentro de 28 dias, porque o produto já não vai mais estar
ali 100% disponível para a cultura, né? Então, é outro jeito de pensar na segurança e no desenvolvimento de produto. Quanto tempo ele vai durar no solo, quanto tempo ele vai durar na planta, que tipo de matéria-prima eu estou usando. As matérias-primas que a NP traz, elas são praticamente todas naturais. Não significa que o natural não pode se tornar um problema. Tudo tem um limite de dose de ajuste. Então, a gente sempre pensa qual a melhor dosagem, como aplicar, como prevenir para você não ter problemas nessa aplicação ou contaminação em relação a efeito cruzado, né, com outros produtos que podem estar disponíveis ali no campo. Outro mediador de segurança, a gente sempre avalia, dentro de toda a tecnologia que a gente traz aqui na NP, mesmo que seja adjuvante, fertilizante, ou pensando na transferência de tecnologia de defensivos agrícolas, seja eles químicos ou biológicos, como que isso se comporta em relação às abelhas e aos agentes polinizadores. Então, a NP, ela faz esse tipo de olhar para trazer segurança para quem está aplicando, para que a gente não afaste esses insetos e para que a gente não cause nenhum tipo de dano, né, para o agricultor e para as pessoas que estão trabalhando com esses produtos. Então, acho que em relação à segurança, são esses grandes critérios que a gente utiliza, né, em pensar como que a gente pode trazer melhores ativos. Então, trazer óleos essenciais, óleos vegetais, coisas que possam ser um pouco menos agressivas em relação às moléculas químicas clássicas que existem no mercado. Então, acho que eu consegui responder. Se caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode me parar e me perguntar em relação a esse quesito novamente, tá bom? Então, falando um pouquinho mais, né, dessa característica de formulações fitoquímicas, que é o que traz aí a grande complexidade dos produtos da NP. Os polímeros, eles podem trazer essa capacidade de filme protetor, né, e as partículas, elas vão ficar ali aderidas à superfície, podendo trazer até um conforto térmico e uma proteção em relação a raios solares. A liberação controlada, dependendo do que eu tenho ali dentro das formulações, ela vai ser disponibilizada via aos estômatos ou abertura, né, das cutículas, e ela vai aos poucos sendo liberadas dentro do organismo. E aqui a gente chega já em relação a resultados, né? Tá, e como que esse pessoal que tem usado os produtos da NP tem demonstrado esses resultados? O que eles têm ganhado no final das contas, né? A aplicação do NP Guard, por exemplo, na cultura de morangos. Eu trago uma hidratação foliar, né? Então, a folha fica super vistosa aqui, ela parece até mais plástica, né, porque eu tenho essa uniformidade da aplicação, então é uma aplicação facilitada, trazendo essa proteção não só para o vegetal, mas também para os frutos. Isso dificulta a instalação de fitopatógenos e ovoposição, por exemplo, né, então eu tenho uma barreira física que pode trazer uma proteção ali para que essa planta não seja invadida ou consumida por micro-organismos. Aqui eu tenho um outro exemplo de que eu não tive um controle do patógeno especificamente, mas esse patógeno ele não trouxe nenhuma problemática para os frutos que estavam ao redor. Então, eu consegui fazer um travamento ali, né, desse fungo, para que ele não passasse para os demais frutos que estavam ali ao redor. Aqui a gente tem um antes e depois muito interessante, onde essa cultura de limão, ela estava com os brotos encarquilhados, e depois da aplicação dos produtos da NP, eu tive a brotação totalmente saudável. Então, a gente começa a ter algumas
observações bem interessantes para como esse produto vem performando, né? Para a cultura de uva também, esse desencarquilhamento dos brotos, que pode acontecer por poda ou por micro-organismos ou algum agente externo que pode fazer com que essa cultura não tenha alta produtividade. Os produtos da NP conseguiram solucionar essa questão e trazer vício para a cultura de uvas, por exemplo, né? Aqui mais exemplos da aplicação em petrolina, em produtores que já têm utilizado os produtos da NP. Aqui, outra cultura de citros, então, mostrando que eu tenho floração, melhora no vegetal, então, eu tenho esse destravamento e essa brotação mais saudável e facilitada com a aplicação dos produtos da NP. Outro exemplo, em relação a aumento de folha, na hidroponia, né? A gente teve aí um aumento de massa foliar quando a gente aplicou os produtos para alfaces, por exemplo. Então, existem alguns resultados que têm vindo do campo que nos fazem entender que a tecnologia venceu, né, essa barreira de preocupação do que eu tinha ali na bancada do laboratório para, de fato, trazer eficiência para campo, né? Pode perguntar, por favor. Boa noite, Ana. Meu nome é José Renato, sou de Arara, Boa São noite. Paulo. Em relação àquela foto que você mostrou do encarquilhamento de uma planta de citros, você depois mostrou a brotação, exato, essa foto. Você depois mostrou a brotação normal. Aquele ataque que teve, provavelmente deve ser algum pulgão, algum inseto sugador, correto? Correto. Essa folha, ela não se recupera mais, correto? Agora, as novas brotações, se tiver um controle bem feito de algum inseticida, alguma coisa, ela vai voltar ou vai germinar, né? Brotar normal. Essa é a minha dúvida. Se foi aplicado algum produto químico ou se foi o produto que fez com que a planta, mesmo sofrendo um ataque, ela não encarquilhou. Se foi o produto que vocês aplicaram que fez o mesmo efeito de um inseticida. Perfeita colocação, Zé Renato. Não, eu não consigo melhorar, né, aquela planta que já estava encarquilhada, mas sim nos novos brotos que eu vejo a ação do produto. E nessa questão a gente só aplicou os produtos da NP, eu não tenho inseticida nesse caso aqui, e nos demais, né? Então, quando a gente vem para a validação do produto em campo, a gente sempre pede áreas para essa validação, para que a gente possa mostrar o efeito 100% dos produtos da NP. Então, nesse caso, sim, foi o efeito do produto que trouxe esses novos brotos mais saudáveis. Então, o efeito foi no broto e não no que já estava perdido ali, né, das folhas mais velhas que estavam com esse encarquilhamento. E na testemunha, houve o encarquilhamento. Testemunha que não foi aplicado o produto. Sim, a gente continuou com a mesma característica, né? Do encarquilhamento. Perfeito, muito obrigado. Por nada. Então, avançando aqui, pessoal, estou chegando no final da minha explanação e da minha contribuição para o grupo de estudos aqui, e o que eu quero mostrar é um pouquinho, né, da trajetória da NP em relação ao impacto que a gente tem causado na agricultura. Então, é curioso um grupo de farmacêuticos começar a trabalhar com esse foco no agro, e aí a gente já teve várias matérias em veículos de sites, como o veículo da FAPESP, que nos auxilia aqui em relação
aos fomentos, né, e ao início da criação da nossa empresa. A gente já teve também destaque no Invest São Paulo, na revista Galileu. A gente já fez uma publicação bem interessante num boletim informativo do Ibraflor. Nosso primeiro produto lançado foi para auxiliar na cultura de flores, na região de Olambra, aqui no estado de São Paulo. E a gente sempre vem buscando aprender cada vez mais, né? Então, a gente participa de vários programas de aceleração, a gente se coloca em contato com grandes indústrias e com outras pessoas que possam trazer conhecimento, né, de mercado e outras situações para que a NP vá construindo um relacionamento com pessoas. E em 2024, a gente foi apontado pelo MAPA, dentro do MAPA Conecta, então o Ministério da Agricultura, dentro de um programa que eles têm, olhou para a NP e classificou a NP como uma das 10 melhores empresas com soluções tecnológicas voltadas para o setor da citricultura. Isso trouxe uma felicidade imensa para nós, porque, poxa, um órgão regulatório olhar para uma pequena empresa e entender que a gente tem um grande potencial de atender os agricultores é muito interessante, né? Então, já estou indo aqui para o meu agradecimento. Obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal, por estar aqui. Fico disponível no WhatsApp, no e-mail, quem quiser me seguir no LinkedIn, fazer perguntas por lá também, fica à vontade. Quem quiser entrar no nosso site, ali tem outros contatos da nossa equipe, manda pergunta para a gente sempre está aqui disponível para transmitir conhecimento e para aprender também, né? Então, eu acho que a grande sacada, né, da equipe da NP é que a gente está sempre disponível para aprender, para ouvir. Acho que a grande maioria das pessoas não consegue saber tudo, né? Então, estar disponível para aprender algo novo é sempre muito bem-vindo aqui para a gente, viu? Então, vou tirar minha apresentação, acho que tem mais uma mãozinha levantada, que fez o barulhinho aqui para mim. Sim, fui eu. Posso Aparecida, eu tenho alguém na minha frente. Pode falar, Ana. Obrigada. Bem, primeiro, parabéns por mostrar toda essa história de avanço tecnológico transferido de um contexto diferente, mas que chega à agricultura, de fato, como até mesmo uma esperança para a gente que recebe muita coisa o tempo todo e é lógico que nem tudo se aplica a todas as realidades, né? Então, observar que uma tecnologia tão refinada traz efetivas soluções é algo que nos anima bastante. E então, por isso, eu queria, se você puder falar um pouquinho de como a NP atuou aqui no Vale, ou melhor, vem atuando, quais são os alvos principais em termos de solução. Eu falo de maneira bem particular do controle de cigarrinhas. Foi Marcos Kleber que levantou a mão aí e falou em cigarrinhas agora há pouco, numa coisa que passou, porque, de fato, a pressão foi muito grande de cigarrinha nesse semestre passado aqui, e, assim, chegamos a um ponto em que a gente não sabia mais o que fazer, né? O produtor usando várias moléculas sintéticas sem um resultado efetivo. Então, conta para a gente como foi essa experiência e como é esse manejo para um efetivo controle de cigarrinha, que eu penso que é um problema não só da viticultura, mas aqui tem gente do abacate, tem gente da olericultura, e talvez interesse aos demais também. Obrigada. Perfeito, Ana. Os produtos da NP, eles trazem uma indução de resistência. Então, aquele conceito de saúde, né, que a gente estava falando ali no comecinho, uma planta bem tratada, nutrida, saudável, é mais difícil de ter essa infestação de pragas, né? E em relação ao controle de cigarrinha na uva, eu acho que a gente foi uma das ferramentas que pôde auxiliar. E aí eu vi que o Michael levantou a mão. Se você quiser
falar mais sobre isso, porque ele é nosso diretor técnico e que está mais à frente do campo. Eu acho que ele vai trazer uma visão melhor até do que a minha para responder a essa questão. Obrigado, Ana, parabéns pela belíssima apresentação. Boa noite a todos. Ana, mais uma vez, obrigado pela gentileza de nos deixar participar desse grupo, né, de estudos. De fato, essas tecnologias farmacêuticas, eu acho que elas vêm para ficar, né? São tecnologias que a gente traz da indústria farmacêutica, tecnologias mais finas, para uma indústria química que era tão pesada, né? E a gente vem adaptando as nossas formulações para que as formulações cheguem no campo o mais rápido possível. De fato, nossas formulações, como a Ana bem mencionou, ela tem alguns polímeros, né? E alguns extratos vegetais e óleos essenciais ali. Quando você faz essa aplicação, principalmente via foliar, ela forma essa película em cima, né? Essa película polimérica que vai liberando essas moléculas controladamente durante um período ali, ela faz com que aumente a imunidade dessas plantas, tá? A Ana não trouxe esses estudos, pode ficar para uma próxima conversa, que eu gostaria até de fazer uma apresentação no ano que vem, para a gente comentar mais, mas como que a gente avaliou tudo isso, né? Então, primeira coisa, quando a gente monta as nossas formulações aqui, a gente pensa em tudo, né? Desde utilizar macro e micronutrientes, não só como é a finalidade dele, que todo mundo conhece, mas a gente também utiliza esses metais de transição também para que a gente tenha cofatores enzimáticos importantes ali. E esses cofatores enzimáticos, geralmente, dependendo da forma da aplicação e se você chega até o alvo, eles induzem a planta a produzir algumas respostas imunológicas. Entre essas respostas estão um monte de enzimas ali. Então, desde superóxido mutase, catalase, peroxidase, a enzima rubisco, que todo mundo aqui conhece muito bem, de outras apresentações. Então, a gente faz com que a planta tenha um prime. Ela se prepara para que a gente tenha, para que ela suporte esses ataques, tanto de contra estresse abiótico, como também estresse biótico. Tá? Outro efeito que a gente vem estudando cada vez mais é o efeito de indução na expressão de alguns genes específicos. Então, quando a gente pensa nessas formulações, a gente também pensa na indução da expressão desses genes e, consequentemente, vai resultar na produção e produção de proteínas e enzimas que são muito importantes. Essas enzimas também, quando são produzidas, elas ativam algumas vias metabólicas que geram alguns metabólitos secundários que são defesas naturais da planta. Então, na verdade, a gente não está aqui prometendo milagres, mas a gente está trabalhando com uma ciência altamente tecnológica, pensando na planta como um todo, da forma como eu pensaria, por exemplo, para um ser humano. Então, hoje, o exemplo que eu sempre dou, né, é o seguinte: se a gente vai numa farmácia hoje, porque eu estou gripado, e o farmacêutico ele me dá um corticosteroide, possivelmente amanhã eu vou estar com uma herpes, né? Então, toda pessoa que teve contato ali com catapora, né, ele pode vir a ter esse vírus da herpes, né? Então, quando eu aplico uma coisa errada, você está fazendo com que a planta receba alguma coisa que ela não precisava naquele momento. Então, se naquele momento o farmacêutico tivesse tratado de uma forma diferente, talvez eu não tivesse herpes hoje. Então, são esses detalhes que a gente traz da indústria farmacêutica para dentro das nossas formulações. Então, o controle da cigarrinha passa muito pelo efeito físico desses polímeros, né, e também, principalmente, pela resposta ao aumento da imunidade da planta. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que num próximo evento a gente pode falar, principalmente de como a gente utiliza, né, essas tecnologias, principalmente com relação à indução de expressão de genes. Eu também gostaria uma hora da gente trocar uma ideia para trazer um pouco mais dessas tecnologias mais disruptivas, né? RNA de interferência, por exemplo, que foi o mesmo princípio que foi aplicado contra a vacina da Covid, utilizando um carreador lipossômico, né, para liberação controlada. Então, a gente pode, depois, num próximo tema, trabalhar bastante essas outras tecnologias, tá? Obrigado, Ana. Obrigado. José Renato, você ainda tem alguma pergunta? Se tiver, pode ficar à vontade.
abrir o microfone aí e falar. Não, eu só queria fazer um comentário que eu coloquei no chat. Hoje, nos estados de São Paulo, o Triângulo Mineiro, né? O Triângulo Mineiro nem tanto, mas aqui no estado de São Paulo, a planta recebe a cada, no mínimo, 7 dias, uma carga de produto químico para controlar o psilídeo, que é transmissor da bactéria do Green. Então, para mim, essa aplicação semanal, há um gasto energético da planta para poder se reorganizar, né? Para depois tentar mobilizar as próprias defesas internas dela. Eu creio que esses produtos possam, entre aspas, né, ajudar a planta a que ela gaste menos energia em virtude da aplicação química e poder utilizar, né, a interação defesa-patógeno de uma forma mais, entre aspas, com folga. É isso que eu imagino. Era esse comentário que eu queria dizer. Obrigada pelo comentário, José Renato, e a ideia é essa mesma, né? Então, você vai trazendo proteção de outras maneiras para essas plantas e aí auxilia no controle, né? E no manejo de maneira mais completa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se tiver, pode ficar à vontade. Se não, desde já, Boa noite. agradeço. Boa Você pode noite. falar. Boa noite. Eu entrei atrasado na reunião, né, na palestra aí e tal, e ontem eu estava vendo uma matéria sobre a aplicação do o quê? Hortimicina, uma coisa assim, seria aquela vacina da Ivaio, né, das plantas cítricas. Vocês acreditam no resultado desse produto, sendo que na Flórida esse produto não deu resultado? Olha, é uma questão muito delicada, talvez o Michael até possa puxar para ele aqui, que ele que faz mais essa parte de campo, mas quando o produtor ele não tem ferramentas, né, a gente está falando do greening, está devastando o estado de São Paulo, enfim, ele acaba aderindo soluções que nem sempre são 100% eficazes, mas é o que ele tem de ferramenta para poder tentar mitigar aquele risco, aquela praga, aquela doença que está se manifestando. Então, não sei, né, se a gente tem esse olhar da Flórida e de por que isso foi descontinuado lá, talvez seja uma atenção para o lado de cá, para o que a gente tem feito no manejo no Brasil, no estado de São Paulo. Mas a gente precisa de novas ferramentas, a gente precisa auxiliar esse citricultor com coisas um pouco mais efetivas para o greening, né? Porque hoje eu acredito que é difícil alguém conseguir afirmar que há controle, né? Não há, até onde eu sei, né? Até onde eu tenho estudado sobre o assunto. E aí, Michael, se quiser me complementar, fica à vontade. Nós recentemente aprovamos um projeto, né, junto com outros importantes centros de estudos, né, então, junto com a Fundecitrus, FAPESP, Embrapa e USP, né, para a gente também trabalhar dentro da agricultura, principalmente contra essa doença, né. Acho que, de fato, eu até li alguma coisa sobre isso, sobre a Envaio, né, ela faz alguns furos nas árvores e coloca esse antibiótico, né, se não me engano, eu acho que é a ortotetraciclina que eles colocam lá, e aí fica liberando, né, ali durante um período, para tentar fazer o controle dessa bactéria, mas foi que nem a Ana falou, né, eu acho que passa muito pelo manejo integrado de pragas. Quando o citricultor não tem muitas alternativas, ele começa a entrar em desespero, e aí
é a hora de surgir novas tecnologias. Eu não conheço muito, né, para falar a verdade dessa tecnologia da Envio, eu já vi eles em algumas feiras, mas assim, não parei para estudar se a tecnologia deles de fato tá sendo eficaz aqui no Brasil. Teve essas questões nos Estados Unidos, né? Mas eu acho assim, esse projeto que foi aprovado recentemente é um projeto de 5 anos, né? É um projeto onde está sendo envolvido mais de 120 milhões de reais pelo Estado de São Paulo, junto à FAPESP. Então, e pela primeira vez, eu acho, né, tirando a Covid, eu acho que a gente junta tantos bons pesquisadores num projeto. São mais de 50 pesquisadores envolvidos, de diferentes instituições, cada um dentro do seu ramo, né, de trabalho. A ANP está trabalhando dentro da área de formulações, principalmente com tecnologias mais disruptivas, e tem gente trabalhando com RNAi, tem gente trabalhando com muitas outras tecnologias. Então, eu acho que, de fato, esse projeto vindo da FAPESP, né, aprovado pela FAPESP e com o Estado de São Paulo por trás, eu acho que, de fato, pode ser que, estou falando pode ser, porque a gente está falando de uma doença muito difícil de ser controlada, eu acho que pode ser um início de uma era de pesquisas voltadas, e quando você junta muitas pessoas boas, a tendência é a gente ter algumas soluções. Então, acredito que ao final desses 5 anos aí a gente vai ter algumas respostas importantes, não só com relação a plantas geneticamente modificadas, para você ter um pouco mais de resistência, mas também ao desenvolvimento de novas moléculas, novas formulações que translocam pela planta, enfim, eu acho que ao final desses 5 anos a gente pode ter uma boa resposta, né? Eu, na verdade, assim espero. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vou fazer uma projeção aqui, agora já é meio que propaganda, só estou mudando de dispositivo aqui, Cida, só um minutinho. Tranquilo, Ana. Pronto, estamos nós quase de volta. Professor Fernando, como vão as coisas em termos de mirtilo pelo mundo? Traga essas novidades aí, que a gente está sem notícias de mirtilo, desde que não falamos mais com o senhor sobre esse assunto. Ana Rita, Gente, só peço um pouco de paciência, que eu ainda estou com meu velho computador, o outro morreu de vez. Então, esse aqui é quem está me valendo, e tem horas que ele fica cansado, sabe? Pronto. Agora aqui abriu, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. É apenas o logotipo principal. É melhor aqui. Estão me vendo? Vocês estão vendo?
Só que eu não, para mim ela está completamente aberta, para vocês não, né? Ainda não. Pra gente ainda tá Não. pequenininho, mas já tá aqui na tela. Se eu não conseguir mostrar, eu peço ao Matheus para exibir do Instagram. Mas eu acho que dá para ver, né? Dá pra ver sim. Vocês estavam me escutando? Eu falando aqui. Gente, eu não Ana, consigo. estava Para silenciado mim, seu microfone. ela aparece a tela aberta, mas para vocês não, né? Não, não aparece não. Para vocês está meio pela metade. Não me pergunte por quê. Bom, enfim, eu peço um pouco de paciência porque meu outro computador morreu. Aí eu estou me vendo com o velho e bom computador antigo. E é realmente quem está quebrando o galho para mim, literalmente. Bom, ele está aqui lendo, ou seja, vai abrir. Mas vocês estão vendo aí que já se trata do logotipo do Congresso de Fisiologia Vegetal do ano que vem. Isso todo mundo consegue ver, né? Então, é mesmo uma propaganda que a gente já começa a fazer, uma divulgação, para que todos se preparem para a Via Petrolina de 17 a 22 de agosto do próximo ano, e nós vamos já ter o nosso congresso acontecendo aqui. Porque ele vai ser bem celebrativo, né? Eu já falei isso para várias pessoas. A gente vai comemorar os 40 anos da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, exatamente aqui em Petrolina. Então, vamos ter realmente esse viés de comemoração, de celebração, e também uma outra coisa que é bem interessante é o fato da gente trazer a fisiologia aplicada novamente à discussão, à pauta do Congresso, foi toda pensada nesse sentido. Na verdade, ela está sendo consolidada. A gente mantém, claro, um componente da fisiologia molecular, porque entendemos a importância da pesquisa básica, mas o viés da aplicabilidade ele vai ser muito evidenciado nesse evento. Então, sintam-se convidados de 17 a 22 de agosto, e Petrolina os espera. A gente vai ter minicursos, palestras, como sempre, né? Visitas técnicas, Fisiopop, que vai ser um momento voltado para as crianças, do ensino fundamental 2. Vamos ter uma discussão sobre o ensino em fisiologia vegetal, é muito importante para a gente. Eu vou parar a apresentação, já que eu estou falando aqui. Ele sumiu até a minha foto. Sumiu, mas enfim. A câmera não abre. Ela perdeu a transmissão, mas vocês me ouvem. E Tá me ouvindo? dizendo que não consegue usar a câmera, tudo bem. Então, e vai Ana? ter também uma discussão sobre o ensino em fisiologia vegetal, além de workshop de sementes associado ao evento. Então, quem tiver interesse, envie. Em breve as inscrições vão ser disponibilizadas no site, a gente vai comunicar isso amplamente. Convido, claro, a NP também, vocês já são do GISP, então sintam-se convidados, mais do que convidados. E não, obrigada, Matheus e Kaique. Pronto, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, mas ele ficou com a metade da página aberta, e aí está no nosso Instagram. Já siga o nosso Instagram, a gente tem 15 dias no ar, já temos 535 seguidores, olha aí, e a gente ainda não avançou tanto nas postagens, mas a expectativa é que a gente tenha, inclusive, lives no Instagram, para poder conversar sobre o formato do evento. Então, sintam-se todos convidados. Kaique e Matheus, talvez vocês lembrem dessa foto aí do Mandacaru, é uma daquelas que a gente tirou na estrada, passando da fazenda para a cidade. Lembro sim, Ana. Aquela do lado esquerdo da pista, da estrada. Então, é isso, era mesmo fazer a propaganda do Congresso de Fisiologia e convidá-los para participar. Tá bem? Então, Maria Aparecida, eu já vou fazer minha fala de encerramento, agradecendo mais uma vez a doutora Ana Carolina, a ANP, né, por disponibilizarem suas tecnologias abertamente para que a gente conheça a fisiologia da empresa, né, como esse surgimento. Lembro-me que a ANP é uma startup, então isso para nós é valioso demais, porque nós também teremos competições de ideias aqui no Congresso, e com toda certeza
a contribuição, as experiências de vocês vão ajudar outros jovens também a se desenvolverem como empreendedores. Então, agradecemos em nome do GISP, né, por essa conversa muito rica, que abre nossa mente, nossa cabeça para pensar que tipo de tecnologias estamos recebendo aqui no Vale, conhecer um pouco do que está chegando aqui através de vocês. Parabéns pela palestra. Obrigada também ao Dr. Maicon pelas contribuições, ao professor Fernando, ao Renato, a todos que estão aqui, especialmente os que contribuíram com as discussões. Aparecida? Obrigada, pessoal. Vocês são de suma importância para Seu áudio está nossos... fechado. Está aberto. Estão me ouvindo? Estou sim. Ana, eu acredito que o volume... Eita, eu acho que o volume dela tá baixo. Coloca... Era o meu, gente. Desculpa, viu como o negócio tá tecnológico por aqui? Eu falando, Ana, para divulgar o congresso e tudo mais. Pode falar, Ana. Sim. Obrigada. Então, pessoal, finalizando mais por aqui o encontro, agradecer a presença de todos. Vocês são de suma importância para que nossos encontros aconteçam. Agradeço a Ana, ao Mike pelas contribuições e a todos que participaram, tanto na participação e também fazendo suas perguntas. E daqui a 15 dias temos mais um encontro e esperamos a presença de todos. E queremos acolher temas, viu? Então, sugestões de temas, por favor, passem para nós. Isso. Um abraço, Obrigada, gente. Boa noite a todos. E boa noite a Tchau. todos. Obrigada pela oportunidade.